Olá, turminha do quarto ano, eu sou a professora Luciana Souza e estarei com vocês na aula de matemática de hoje. Iremos trabalhar o livro Trilhas no módulo 1, capítulo 3, páginas 146 a 154. O assunto é figuras geométricas espaciais, parte 1. Temos aqui os temas poliedros e não poliedros e prisma e pirâmides. Vamos lá? Poliedros e não poliedros. Você já conhece algumas figuras geométricas espaciais. Agora, vamos conhecer algumas características dessas figuras. A professora levou alguns objetos para representar figuras geométricas espaciais na sala de aula. Depois, ela os separou em dois grupos. Os grupos daqueles que não rolam e aqueles que podem rolar, dependendo da posição em que forem colocados. Vamos observar aqui na imagem. Temos aí, de um lado, os que podem rolar e do outro lado, os que não podem rolar. No grupo dos objetos que não rolam, todas as partes são planas. Já no grupo dos objetos que podem rolar, há partes arredondadas, não planas. As figuras geométricas espaciais que possuem apenas partes planas são conhecidas como poliedros. E as figuras geométricas espaciais que possuem pelo menos uma parte arredondada são chamadas de não poliedros. Nos quadros abaixo temos outros exemplos. Vamos observar o quadro dos poliedros. Temos aí 3 figuras. Como podemos observar, todas essas figuras possuem alguma parte plana, né? São as faces. Do outro lado, podemos ver o quadro dos não poliedros. Podemos observar que eles possuem formato arredondado, certo? Então, o que diferencia o poliedro do não poliedro é exatamente isso. Enquanto os poliedros possuem faces retas, planas, os não poliedros possuem partes arredondadas, certo? Observe ainda os objetos a seguir. Temos aí uma pilha e uma bateria, certo? Podemos observar que eles têm formatos de sólidos, não é isso? A pilha, ela parece com um cilindro, né? Enquanto a bateria parece um paralelepípedo. Descarte consciente. Pratique essa ação. As pilhas e as baterias são capazes de transformar energia química em energia elétrica. No entanto, é necessário um cuidado especial no momento do descarte desses materiais. Se o descarte for feito de maneira inadequada ou em lixo comum, esses objetos podem contaminar o solo, os rios e as plantações com substâncias que contêm. O correto é descartar as pilhas e as baterias em coletas seletivas, apropriadas, ou seja, nas fábricas que as produzem ou nos locais que as comercializam, certo? Então, observem aqui que nós temos o exemplo de 2 objetos que fazem parte do nosso cotidiano e que podem representar figuras geométricas, né, espaciais, certo? Vamos ver mais a seguir uma explicação acerca deste tema. As figuras geométricas espaciais são objetos que, por possuírem 3 dimensões, podem ser associadas às figuras espaciais ou figuras tridimensionais. Entre as figuras tridimensionais, algumas são chamadas de poliedros e outras de corpos redondos. Como os vimos agora há pouco, na página anterior, na leitura que realizamos, os poliedros são todos aqueles objetos que possuem faces planas, ou seja, se observarmos a lateral, todas elas serão construídas a partir de figuras planas, certo? Enquanto os corpos redondos ou não poliedros, certo? São, na verdade, representações que possuem pelo menos uma das faces arredondadas, certo? Vamos ver alguns exemplos. Um exemplo de poliedro, temos aqui um livro, né? O livro, ele possui as 3 dimensões citadas aqui na leitura. Temos as dimensões do comprimento, largura e altura, certo? Isso é uma das características que diferencia as figuras geométricas planas das espaciais, certo? A espacial, ela vai ter todas essas 3 dimensões, enquanto a plana não, certo?
Essa figura representa um paralelepípedo, que possui um formato, né, com todas as faces planas, ok? E corpo redondo, ou não poliedros. Temos aqui uma bola de futebol, certo? Que representa a esfera, que também é uma figura geométrica espacial. Se nós pararmos para observar ao nosso redor, vamos encontrar vários outros exemplos. Vivemos em um mundo tridimensional, ou seja, com 3 dimensões. Se olharmos em nossa volta, perceberemos vários objetos tridimensionais. Observem nas imagens que um museu pode representar uma pirâmide, enquanto um edifício nos Estados Unidos representa um paralelepípedo. Aqui temos uma imagem que representa uma esfera. Na seguinte, temos uma que representa um cilindro. E por último, uma que representa um cone. Se nós realmente observarmos com atenção, tudo que está ao nosso redor representa algum tipo de sólido. Ok? Você já tinha parado para pensar? Pois agora observe bastante, viu? Agora que nós já sabemos que as figuras geométricas espaciais podem ser classificadas em poliedros e não poliedros, vamos conhecer algumas e o nome delas. Temos aqui um cilindro, um cone, um cubo, uma pirâmide hexagonal, uma pirâmide triangular, uma esfera, um paralelepípedo, uma pirâmide quadrangular e um prisma triangular, certo? Nós também vimos que os poliedros são aquelas figuras que possuem todas as faces planas, enquanto os não poliedros possuem pelo menos uma das suas faces arredondadas, certo? Sabendo disso, vamos treinar? Vamos ver se você realmente conseguiu absorver esse conteúdo. Então vamos lá. Marque todas as figuras que representam não poliedros. Vamos lá? A primeira figura é o cilindro. Muito bem. A próxima figura é o cone. E a próxima figura é a esfera. Será que temos mais algum corpo redondo ou não poliedro? Não, exatamente. Esses são os únicos 3 que aparecem na imagem, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos agora para o exercício do livro. Nas páginas 148 e 149, você irá realizar o exercício. Na questão 1, pede para que você marque com um X os objetos que lembram poliedros, certo? Bem parecida com a tarefa que nós fizemos agora há pouco. Na questão 2, você vai fazer o seguinte. Entre as figuras geométricas apresentadas, contorne os poliedros e assinale com um X os não poliedros. Então, você vai circular, né, o que for poliedro e marcar um X nos não poliedros, certo? Questão 3. A professora de arte separou a turma em grupos e solicitou aos alunos que construíssem algumas composições artísticas utilizando 4 peças. Observe algumas composições. Então, nós temos aqui 4 exemplos realizados por 4 grupos diferentes, certo? Na questão A, você vai responder. Qual grupo utilizou apenas peças que lembram poliedros? Aí você vai dizer se foi o grupo 1, 2, 3 ou 4. E na segunda parte, você vai dizer qual grupo usou os não poliedros, ok? Na questão B, você vai se juntar com 2 colegas ou alguém aí da sua casa. Você vai destacar e montar os moldes das páginas 3 a 11 do material complementar, lá no finalzinho do livro. Depois vai construir uma composição artística, né? Usando apenas poliedros, usando apenas não poliedros e usando poliedros e não poliedros. Você vai fazer o que a professora de artes fez com os alunos dela. Vai montar várias composições artísticas, ok? Muito bem, se divirta. Vamos seguir. Os poliedros que nós conhecemos, eles podem ser classificados em prismas e pirâmides. Vamos ver?
A professora deixou sobre a mesa apenas os objetos que representam poliedros. Depois, ela desenhou na lousa esses poliedros representados e os nomeou. Temos aí um cubo, uma pirâmide e um paralelepípedo. Agora, observe o cubo e alguns de seus elementos. Temos um cubo com a descrição de vértice, aresta e face. As faces são regiões planas. O encontro de duas faces é uma aresta. O encontro de 3 ou mais arestas é um vértice. Então, observem aqui na imagem. O vértice vai ser esse ponto de encontro entre as arestas. E as arestas serão essas linhas, esses segmentos de retas aqui, ó, certo? E a face será essa lateral das figuras, correto? Então, vamos completar a frase. O cubo possui 6 faces. Se nós contarmos, nós temos uma na parte de cima, uma na parte de baixo e 4 laterais, certo? Temos ainda aqui 12 arestas no cubo. Basta você observar a quantidade de linhas aqui, certo? Ou seja, as arestas. E para completar, temos a quantidade de vértices, que é o total de 8 no cubo, né? Que são esses encontros aqui no canto da figura geométrica espacial, ok? Agora, vamos conhecer 2 tipos de poliedros, os prismas e as pirâmides. Os prismas possuem 2 faces paralelas iguais, chamadas de bases. As outras faces são chamadas faces laterais. Então, observem aqui, temos a base superior e a base inferior. E o restante chama-se face lateral, certo? Aqui nós temos a imagem de um prisma de base triangular. Por que de base triangular? Porque a base dela representa um triângulo, certo? Já as pirâmides possuem apenas uma base e todas as faces laterais são triangulares. Então, observem aqui que nós temos a base quadrangular aqui embaixo, ou seja, a base desta pirâmide representa um quadrado. E as faces laterais, certo? Então, esse elemento aqui vai se chamar pirâmide de base quadrada, ok? Tanto os prismas quanto as pirâmides são classificadas de acordo com o formato da sua base, que pode ser triangular, quadrada, pentagonal e etc. Do jeito que eu informei para vocês, ok? Isso nós vamos ver a seguir com um pouco mais de detalhe. Embalagens. Itens úteis e atrativos. As embalagens têm a função de armazenar, apresentar e proteger os produtos. O formato delas é muito importante para o planejamento do espaço que utilizam durante o transporte ou na exposição em uma loja, influenciando diretamente no seu custo. Por esse motivo, encontramos muitas embalagens com formatos que lembram poliedros. Observe o formato de algumas dessas embalagens. Temos aqui uma caixa de pizza, né? Uma caixa de sapato e uma caixa de leite. Sempre que possível, reutilize as embalagens. Depois de usadas, as embalagens que não forem reaproveitadas devem ser descartadas corretamente para não poluir o meio ambiente. Quando nós temos caixas de papel ou de outro material mais resistente, nós devemos descartá-las de uma forma correta, através da reciclagem, certo? Para que nós possamos contribuir para ajudar na preservação do ambiente. Ok? Vamos seguir? Os poliedros irão apresentar face, aresta e vértice. As faces de um poliedro são cada um dos lados que formam esse poliedro, podendo ser em formato triangular, quadrado, retangular e vários outros. Temos ainda as arestas, que são cada um dos segmentos de retas que formam determinado poliedro. E por último, temos vértices, que são cada um dos pontos de encontros entre os segmentos de retas, ok? Como podemos ver aqui, nós temos a representação de um cubo. Esse cubo pode ser representado em sua planificação, que é o desmonte da imagem para que ela vire uma figura plana, né?
Através dessa planificação, podemos fazer a contagem e o registro das faces, vértices e arestas. Observem aqui. Temos aqui, no canto superior, um vértice, certo? Quando eu abro esta figura, também temos o vértice em cada um dos cantos onde as linhas se encontram. Temos ainda as faces, que são esses lados que compõem a figura, certo? Então, se nós contarmos aqui, nós teremos o cubo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, certo? Temos ainda aqui as arestas, que são todas essas linhas que compõem a figura, tanto no seu formato montado, quanto no seu formato planificado, ok? Vamos seguindo. Já sabemos que o prisma e a pirâmide são figuras geométricas espaciais e que elas vão receber o nome de acordo com a sua base, certo? Então, tanto as pirâmides quanto os prismas, eles vão ser classificados entre triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. Porém, o que vai diferenciar uma da outra? É isso que nós vamos observar agora, tá? A principal diferença entre um prisma e uma pirâmide é exatamente a quantidade das bases, ok? O prisma, ele sempre vai apresentar duas bases, uma base superior e uma base inferior. Observem aqui o X, certo? Já a pirâmide, ela vai possuir apenas uma base, que é a base inferior, tá? Observem aqui. A parte de cima da pirâmide vai representar um vértice, enquanto as suas bases podem mudar de acordo com a quantidade, de faces que ela tiver, certo? Então, vamos conhecer o nome de algumas delas, ok? Temos aqui um prisma triangular, um prisma quadrangular, um prisma pentagonal, um prisma hexagonal. Por que se chama assim, professora? Pela quantidade de faces. Vamos lá. O triangular possui 3 faces, enquanto o prisma possui 4 faces, ok? O prisma pentagonal vai apresentar aqui 5 faces, certo? E o prisma hexagonal, 6 faces. Isso considerando a base de cada um, certo? E a pirâmide é a mesma coisa. Triangular para 3 faces, quadrangular para 4 faces, pentagonal para 5 faces e hexagonal para 6 faces, sempre considerando a base, certo? Então, no prisma há 2 faces idênticas, chamadas de base. Observe que o mesmo tamanho que a superior tem, a inferior também terá. Enquanto na pirâmide, apenas uma base, ok? E o outro ponto é um vértice. Certinho? Fácil, né? Não pode mais errar, hein? Não pode mais confundir pirâmide com prisma, ok? Agora, você vai responder as páginas 152 até a página 154, certo? Na questão 1, você deve escrever a quantidade de faces, vértices e arestas dos poliedros a seguir. Depois, classifique cada um desses poliedros em prisma ou pirâmide. Na questão 2, você vai fazer igual o Luiz. O Luiz ligou o paralelepípedo a seu molde, passando pela quantidade de faces, vértices e arestas. De maneira semelhante à de Luiz, ligue os demais poliedros a seus moldes. Então, você vai observar a imagem da esquerda e fazer a correspondência com o molde, que também é chamado de planificação. Sempre passando pela quantidade de faces, vértices e arestas que esse sólido representa, certo? Na questão 3, de acordo com as medidas indicadas no molde do paralelepípedo, determine o comprimento total da linha destacada em azul em cada um dos itens. Então, observem a linha que está acima do sólido ou aqui na lateral, ok? E faça a correspondência aí do valor, tá bom? Quarta questão. Observe as pirâmides e seus moldes. Você vai ver a imagem montada
né, e a sua planificação. De acordo com as figuras que você observou, complete o quadro. Você vai colocar o nome de cada uma das pirâmides, a quantidade de faces, arestas e vértices que elas apresentam. Na questão 5, a figura ao lado representa a base de um prisma. Qual é o nome dele? Então, você vai dar um nome desse prisma aqui. Lembra que os prismas recebem o nome de acordo com a quantidade aqui da sua base, ok? Questão 6. Henrique pintou uma estrela em cada face de um cubo. Observe esse cubo posicionado em frente a 2 espelhos. Pinte as estrelas do molde a seguir de acordo com as cores do cubo de Henrique, ok? B. Henrique girou o cubo da cena anterior até que a estrela amarela aparecesse de frente para o espelho da esquerda. Nessa posição, qual é a cor da estrela que apareceu de frente para o espelho da direita? Temos aqui algumas dicas, né? A dica da letra A é: na face em que o cubo está apoiado, a estrela foi pintada de rosa, né? E a dica da B é: ao girar o cubo, a estrela azul permaneceu na parte superior. Experimente. Questão 7. Destaque o molde do cubo da página 13 do material complementar e pinte cada estrela com uma cor diferente. Depois, monte o molde e proponha a um colega ou um parente, um irmão, né? Qualquer pessoa que estiver aí com você, que desenhe o molde desse cubo, considerando as cores que você escolheu. Por fim, verifique se o desenho que ele fez está correto. Então, vocês irão realizar todas essas atividades e na próxima aula faremos a autocorreção para verificar quantas questões vocês acertaram, certo? Então, vamos para o próximo quesito. Aqui faremos apenas um lembrete. Você deve realizar os exercícios a seguir: poliedros e não poliedros, da página 148 e 149, e prismas e pirâmides, da página 152, 153 e 154. Então, espero que todos tenham compreendido. Caso necessário, volte o vídeo e assista as etapas que você sente mais dificuldade, ok? Então, muito obrigada e nos veremos na próxima aula. Tchau!